impressionante, né? A personalidade que ele entra num jogo desse tamanho. Já havia mostrado isso em uma partida de Libertadores, mas... Vai fazer 17. Vai fazer 17, é. Mas diante do Flamengo, é um confronto mais pesado, por exemplo, do que foi contra o defensor pela Libertadores. Eu acho que o jogo foi muito pautado, até eu preparei uma análise pra gente mostrar isso daqui a pouco, muito pautado pra mim no primeiro tempo nos encaixes de marcação do Palmeiras e nas percepções. Agora? Acho que é legal, até pra ilustrar isso, né? O Palmeiras, ele fazia algo que, pra mim, é até corajoso, de jogar sem sobra. A gente tá vendo aí na tela já, né? A definição de marcação. Endrick, pausa aí, por favor, até pra gente frisar isso. Endrick pegando Varela, dando o primeiro combate aqui, Veiga no Fabrício Bruno, Aníbal Moreno no Pulgar, Flaco Lopes no Léo Pereira, o Mike subia pra pegar o Ayrton Lucas lá e o Richard Rios pegando o Alan aqui. O que o Flamengo poderia fazer aqui? Pode soltar. Poderia tentar sair trocando passe curto, tem qualidade, mas até em cima daquilo que o Ricardo falou, né, de correr pouco risco, optava quase sempre por zerar essa bola na frente pra não perder a bola no campo de defesa, até porque esses encaixes de marcação do Palmeiras, eles são muito fortes. Aí a gente vai ver o restante dos encaixes. Piquerez pegando o Luiz Araújo aqui no baixo do vídeo. O Murilo, muitas vezes, né? Nesse caso aqui a gente tá vendo o Luan, mas o Murilo muitas vezes fazia essa marcação na Arrascaeta, saía da linha de defesa pra vir pegar o Arrascaeta, e aí também o Ricardo citou isso. O Murilo lá em cima no Carlinhos, né? E o Bruno Henrique sendo marcado pelo Gustavo Gomes. Aliás, esse foi o encaixe que o Palmeiras teve mais problema no jogo, né? O Bruno Henrique ganhou vários duelos do Gustavo Gomes, principalmente no segundo tempo. E por que eu peguei esse lance? É o único lance de perigo do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo só conseguia superar esses encaixes do Palmeiras, esse espaço aí é pra frisar bem o quanto o Palmeiras não tinha exatamente um zagueiro de sobra, um jogador que fosse fazer cobertura. Então o Flamengo só conseguia superar isso quando o Palmeiras perdia um duelo, né? E a gente vai ver nesse lance novamente aqui os encaixes. Naquele lance a gente viu a ligação direta neutralizada, mas nesse lance a gente vai ver o Murilo perdendo um duelo, né? Ele perde o tempo numa bola aérea ali e o Bruno Henrique acaba acelerando, tocando pro Luiz Araújo na entrada da área. Pode soltar o lance aí pra gente dar uma olhadinha, né? Tá vendo todas as opções ali. O marcador do Ayrton Lucas em cima não tá aparecendo, mas ele tá próximo ali, que é o Mike, né? A importância também de utilizar o goleiro pra atrair essa pressão. O Fabrício Bruno vai zerar a bola e o Murilo erra o tempo. Carlinhos vem brigar também. Olha o Murilo onde é que vem pegar o Arrascaeta. Totalmente fora da linha. Né? O Gomes tá com o Bruno Henrique lá em cima, o Luan tá com o Carlinhos aqui no encaixe e o Piquerez com o Luiz Araújo aqui embaixo. O Murilo vai perder aqui o tempo da bola, não vai conseguir cortar de uma forma contundente, o Carlinhos ganha e o Flamengo vai dar sequência nesse ataque na única jogada de perigo do Flamengo no primeiro tempo e o time acabava ficando muito refém desse detalhe, né? Fazia a ligação direta, tinha que ganhar o duelo. Os jogadores do Palmeiras são muito fortes nesse detalhe. Ganhou o duelo, acelerou, o Palmeiras tentando se reorganizar, mas deu tempo de finalizar a entrada da área e o Everton pegou. Foi a única jogada de perigo do primeiro tempo do Flamengo nessa. No segundo tempo, além da questão física, prejudicar com que esses encaixes sejam tão fortes como foi na primeira etapa, tem esse detalhe que você citou das substituições, que acabaram abrindo um pouco mais o jogo. A entrada do Pedro no Flamengo foi muito importante. O Pedro começa a fazer alguns movimentos que o Carlinhos não estava fazendo, que é algo natural também. O Carlinhos há menos de um ano estava jogando na Série D, pelo Camboriú. Hoje ele estava enfrentando o Palmeiras. Então, esse entendimento ele vai passar um tempo ainda para ter desses movimentos que são feitos em campo, para você explorar esse espaço. O Pedro muitas vezes distanciava um zagueiro do outro, o Flamengo conseguia ganhar essa segunda bola, explorou mais também a ligação pro lado do Bruno Henrique ganhando duelos com o Gustavo Gomes. Teve a entrada do Gerson, do De La Cruz, tudo isso ajudou o Flamengo a melhorar. Mas aí na reta final do jogo achei que o Palmeiras voltou a equilibrar a partida. Teve alguém que jogou melhor pra vocês? Alguém que você fala assim, se tivesse que ter um vencedor pelo jogo que fez, foi tal time? Teve esse time hoje no Allianz Parque pra você, Ricardinho? Eu acho que o Flamengo teve chance ali de finalizar. Assim, não clara, mas teve chance no segundo tempo, acho que foi um jogo melhor. O Palmeiras também teve chance. Eu acho que não teve um time que falou, olha, de lamentar o resultado, falar assim, puxa vida, hoje poderíamos ter ganho, merecíamos ter ganho. Acho que não teve. A questão do segundo tempo, ela passa pelas modificações, mas ela passa pelo desgaste. Porque o que o Palmeiras marcou no primeiro tempo, o Flamengo, em muitos momentos, pressionando, e o Flamengo também correu para igualar o Palmeiras, você não consegue, por mais que a parte física esteja no melhor momento, e ali são duas equipes que têm uma condição, né, de preparo, de recuperação muito grande, você não consegue manter o ritmo. E aí você começa a dar espaço. Quando você dá espaço para jogador de qualidade, é lógico que ele vai construir. E aí as chances começaram a aparecer. O Flamengo tinha no banco hoje um banco que seria titular na maioria, ou brigaria com todos os clubes do futebol brasileiro, né? Porque você viu entrar Gerson, né? Você viu entrar o Pedro, né? Você tinha ainda De La Cruz, né? E sem contar os outros jogadores, né? Você tem, por exemplo, o lateral esquerdo que era do Palmeiras, o Vinha. Você tem Léo Ortiz, quer dizer, você tem um outro time, né? O Palmeiras também fez as suas substituições, entrou o Rony, né? Entrou esse menino, o Estevão, que é jovem, mas é bom jogador. Eu acho que teve mais espaço com o desgaste e com a qualidade desses jogadores para uma construção de jogo. Não saiu gol, porque foi um jogo igual, um jogo que até acho que no primeiro tempo mais brigado do que mesmo construído. Mas não acho que teve um time que merecesse a vitória, não. Eu acho que foi igual e ninguém lamentou, acho que por isso. Acho que ninguém lamentou. Acho que eu lamento que foi muito no início do campeonato. Seu confronto, que era para ser lá para o final do primeiro turno. Cara, mas ele 15ª rodada. Mas faz parte. Todos valem o mesmo número de pontos, né? E a questão é que a gente aqui no Brasil demora a tratar o Campeonato Brasileiro como prioridade. Sim. Porque ele começa no meio de um vendaval, né? Porque você pega uma semana depois dos estaduais. Sim. Palmeiras e Flamengo jogaram a final dos estaduais. No caso do Palmeiras, um desgaste grande contra o Santos. E já com a Libertadores em andamento. Então, como no calendário você tem meses de estadual, agora você começa a correr e os clubes e torcedores. Pega os estádios que não estão lotando nas primeiras rodadas. O Campeonato Brasileiro demora para pegar, o que é um erro, porque toda rodada vale a mesma. A última e a primeira vale o mesmo número de pontos. E aí muito se debate sobre a escolha do Tite. Hoje o Palmeiras não tinha o Zé Rafael por lesão, era o único titular hoje que não estava fora. E o Flamengo optou por deixar o Pedro e o De La Cruz no banco. O Tite e a sua comissão técnica são muito boas.
são profissionais de excelência, explicaram que não foi uma escolha técnica, mas que se apresentou pelo desgaste a necessidade de deixar o Pedro de la Cruz no banco. Tanto ele como o Fábio Maracedian, preparador físico, falaram sobre isso. Mas o outro lado, que a gente como jornalista acho que pergunta, é se o planejamento não deveria ser feito justamente para ter a força máxima nesse jogo. E não, por exemplo, nos 2 da final do estadual contra o Nova Iguaçu, ou com todo respeito ao São Paulo, até o São Paulo no meio da semana. Você não acha que a pergunta é pertinente? Em que pese que o resultado tenha sido bom para o Flamengo, empatou em São Paulo. Você não acha que a pergunta é pertinente? Se não deveria esse jogo ser tratado com mais deferência pelo clube carioca, já que o Palmeiras colocou sua força máxima? Você não acha que o questionamento é pertinente? Não, eu acho que é pertinente, mas eu acho que a resposta ou a ideia da comissão técnica do Flamengo também você tem que levar em consideração. Porque, primeiro que, em termos de desgaste, só a parte fisiologia, a parte que analisa os jogadores é que pode passar. Então, mas já que tem um desgaste, você não deveria trabalhar para ter nesse jogo, ou seja, você não desgastar em outro, mas é que o brasileiro, ter nesse jogo a sua força máxima? Mas a ideia do Flamengo e talvez de outras equipes é o seguinte, olha, eu vou ter determinados jogos, né, num ciclo aí de uma semana, de 10 dias, eu vou ter determinados jogos. Não é que você prioriza o jogo, mas você prioriza a competição. Por exemplo, o Flamengo vai jogar na Libertadores, né? O brasileiro, nós estamos na terceira rodada, nós temos mais de 30 e poucos pela frente ainda. Por isso que eu falei do confronto ser logo no início. O Flamengo, nesse momento, ele está pensando, olha, se eu tenho um desgaste de alguns jogadores de sequência, eu preciso ter o meu time considerado titular, ou os principais que nesse momento estão entregando aquilo que o treinador quer, nesse jogo aqui da Libertadores. Então, o Palmeiras é um jogo importante, muito, mas é um campeonato que ele vai se alongar ainda pelo ano. Ou seja, eu posso recuperar isso. A Libertadores, se ele não ganhar o jogo no meio da semana, classificam 2 só. É muito rápido. O mês que vem já acaba essa primeira fase já da Libertadores. Se não classifica, ou se fica na dependência de um jogo. Eu acho que a justificativa cabe. Por isso que o Flamengo tem um bom elenco. O Flamengo tem um elenco de qualidade. E eu acho que tem um detalhe também que tem que ser levado em consideração. O Ricardinho, treinador, ele sabe bem disso. De um jogo para o outro, né? Sempre após um jogo, exames são feitos e a situação ela é atualizada. Sim. Então, muitas vezes um jogador ele está 100% para uma partida, tem um determinado jogo que ele tem um desgaste tão grande que ele não vai estar 100% para outra. Então, a médio prazo de, sei lá, uma segunda-feira, você planejar isso, tendo um jogo quarta e domingo, pode complicar um pouquinho. Não sei se foi isso exatamente que aconteceu, pode não ter sido, mas também pode ter ocorrido isso. Até depois do jogo contra o São Paulo, o Tite fala que o Fábio Maracedian, né, o preparador físico, passou para ele um relatório de jogadores que poderiam, né, seriam ali mais indicados de serem substituídos no segundo tempo. Entre eles estava o Pedro, que inclusive não começou o jogo de hoje. Então provavelmente era até uma questão prévia a isso. E também a gente não sabe qual é o plano dele para o jogo da próxima quarta-feira. Que é um jogo muito específico em termos de característica, né? É um jogo que você não pode ficar sem a bola, você não pode ficar correndo atrás do adversário o tempo inteiro. Você tem que ter uma linha de defesa alta, mas você tem que ter um meio campo que pressione a bola para não permitir chute de longa distância, cruzamento de longa distância também. As equipes que jogam na altitude atuam dessa maneira. Então acho que tem essas ponderações, elas são interessantes de serem feitas. Um detalhe importante, né? Interessante até para o Flamengo. O Flamengo não perde para o Palmeiras dentro do Allianz desde 2015. Como visitante, o Flamengo não perde para o Palmeiras desde 2015. O torcedor do Palmeiras pode olhar essa informação e falar, e daí? Eu ganhei uma Libertadores e ganhei uma Supercopa em cima do Flamengo em campo neutro. O torcedor do Flamengo pode ter esse orgulho, a gente pode colocar assim, de não ter sido derrotado num dos campos mais difíceis do país há 9 anos, né? São 9 temporadas sem perder lá. Então, aliás, foi um tema de bastidor nessa semana, né? A Leila respondendo ao Landim, lembrando que as vitórias do Palmeiras sobre o Flamengo foram em grama natural, na final da Libertadores e na Supercopa. Pegando um recorte de 16 para cá, que é quando essa rivalidade realmente explode, né? Com os jogadores do Palmeiras tirando sarro da história do Cheirinho, Palmeiras campeão brasileiro, na loja oficial do Flamengo no aeroporto Santos Dumont. Inegavelmente, o Palmeiras ganha mais títulos e no confronto direto, o Flamengo, apesar de ter perdido 2 finais, leva vantagem nos números. A impressão que eu tenho é que o Flamengo joga melhor na média dos jogos. Hoje, inclusive, achei o Flamengo ligeiramente superior. No ano passado foi 3-0, no único confronto que havia acontecido até então, do Flamengo do Tite contra o Palmeiras do Abel. E até nos jogos em que o Palmeiras venceu o Flamengo em finais, foram jogos do Flamengo naquele jogo. O Palmeiras aproveitou uma oportunidade que surgiu de uma falha bizonha. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo tempo, e a prorrogação aconteceu aqui logo no início. Agora, o meu lamento é que um jogo desse, que é a grande atração, apesar dos clássicos regionais, assim, a expectativa nacional era para esse jogo, a gente tem jogadores poupados pelo desgaste do calendário, e não são jogadores quaisquer. Pedro e De La Cruz, 2 atrações. A gente tem um gramado que não estava bonito, teve show ontem no Allianz Parque. Metade não, mas uma parte do estádio estava fechada, inclusive o gramado não estava esteticamente bonito. E aí o produto, que assim, esse era o principal produto do fim de semana, foi abaixo do que poderia ser. Foi bem abaixo. Os times ainda jogaram de um jeito muito conservador, acabou sendo um jogo frustrante pela expectativa que gera. Eu acho que... E acho que não saíram, assim, insatisfeitos com o empate, não. Até pela sequência de jogos que tem, pelo início do Campeonato Brasileiro, por entender que são 2 times que vão brigar, com certeza irão brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro, entendeu? Junto com outras equipes, mas enfim, esse confronto no início do campeonato. Eu acho que foi um jogo assim, olha, importante a gente, lógico, vamos buscar vencer o jogo, mas importante a gente ter atenção para não sair atrás do resultado, sabe? Não vamos sair atrás que fica mais difícil da gente recuperar dentro do jogo e tal. Então, eu acho que esse tipo de situação de preparo acaba fazendo com que o time não consiga render aquilo que pode, e acho que foi o que aconteceu. 2 times que no segundo tempo melhoraram muito o nível do jogo, mas que no primeiro tempo realmente não fizeram uma grande partida, não. O Coutinho citou o enfrentamento do Gustavo Gomes com o Bruno Henrique. Na minha visão, o Gustavo Gomes perdeu esse enfrentamento e tentou compensar fisicamente. E perdeu também. Perdeu também. Então, ele teve que fazer bastante falta no Bruno Henrique hoje. Você sabe, Rizek, que assim, a gente acompanha, né, todos os times, e principalmente o Palmeiras, que é um dos times protagonistas há alguns anos já.
Eu acho que o Gustavo Gomes, desde o final já da temporada passada, já no finalzinho da temporada passada para o início dessa, ele caiu um pouco de rendimento. Ele já não termina o campeonato passado como o melhor zagueiro do Palmeiras. Já. Ele caiu de rendimento em relação a essas situações. Ele era mais preciso, né? Você viu que nesse início de temporada ele andou fazendo algumas penalidades injustamente apontadas, né? Pela marcação. Hoje realmente ele teve muita dificuldade, principalmente na velocidade, né? Do Bruno Henrique, né? Em tentar abordar ele e ele saindo, né? Então, assim, o Gustavo é um grande zagueiro, sem dúvida nenhuma, ajuda muito o Palmeiras, é o capitão do time, mas eu vou te falar que o rendimento dele caiu já faz algum tempo. Não é no jogo de hoje, acho que até ele teve esse problema com o Bruno Henrique de marcação e tal, mas do jogo. Tô falando dessa sequência dele, já desde o finalzinho do ano passado, início desse ano. Não é o mesmo Gustavo Gomes que há anos atrás tinha um protagonismo defensivo. O gol que o Palmeiras leva do Boca Juniors, do jogo da eliminação, é um erro dele. É uma ligação direta pro lado dele, ele hesita de ir na bola, perde a frente para o atacante, sai o cruzamento e vem o gol. E vem o gol do Cavani. Queria mostrar o lance do Gerson, porque o Gerson deu uma cavada hoje dentro da área. Né? Claramente, o Ricardo tá rindo. Ele deu uma cavada. E, cara, trata-se de um jogador que foi expulso no Mundial de Clubes, levou um cartão amarelo por simulação. Você sempre acha que o jogador vai aprender alguma coisa, né? Se é expulso no Mundial de Clubes, num jogo grande, por simular, você fala, não, isso aqui agora ele vai fazer com mais raridade. Cara, foi uma simulação daquelas, hein, Coutinho? Ele percebe o carrinho do Aníbal Moreno e acha que vai ser tocado e se joga. E a grande questionamento para mim, não sei o que o Ricardinho pensa sobre isso. Será que se ele não continua em pé, ele não poderia dar o prosseguimento à jogada, né? Não sei se ele se desequilibraria a ponto de não conseguir dar o prosseguimento, porque a gente tá vendo aí o lance, né? Ele recebe e corta, ele consegue dar o drible. E o jogador do Palmeiras não encosta nele. E não me parece que ele tenha se desequilibrado, me parece que ele tenha sentido o carrinho e tenha se jogado. Então, assim, se a gente imagina a sequência do lance, olha só, ele driblaria, tem um jogador do Flamengo chegando de frente ali, ó, o De La Cruz, poderia cruzar, o De La Cruz vai ter que deixar pra fazer o gol. Então, assim, é um lance que, como você falou, tem um episódio ruim na carreira dele, aqui é um episódio muito ruim, na semifinal do Mundial, ter sido expulso daquela maneira, e hoje um jogo importante poderia ser decidido com uma jogada dele num momento importante pra ele no time, né? Tá tentando retomar espaço, tá tentando retomar a vaga na equipe, teve essa oportunidade, nem acho que ele tenha feito um jogo ruim não, ele entrou bem. Entrou bem no jogo, não, o Gerson é muito bom jogador. Muito bom, mas esse lance especificamente ele vacilou, pra mim, uma coisa ali muito fantasiosa que ele tentou fazer. Eu acho que ele poderia ter continuado na jogada, né? Quando ele breca que o Aníbal dá o carrinho, acho que até, de repente, o Piquerez ia chegar junto dele, mas ele tinha condição do passe, ou para dentro da área, ou até para trás, e ele opta por pular. Na verdade, ele pulou, né? Ele não foi tocado e ele pulou. Ele poderia ter ficado, de repente, ou escorregou, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele poderia ter tentado ficar em pé, entendeu? Mas, enfim, a verdade é que não houve nada, né? Com o VAR não houve nada. A simulação com o VAR, ela não fica em pé, porque o lance vai ser revisto. Digamos que o juiz tenha caído nela. Você vai rever isso, cara. E até pior, porque você rever, se o juiz marca, você dá cartão amarelo. Verdade. Então, assim, como já aconteceu. Exato. Então, por acaso, né, o juiz não marcou o pênalti. Poderia ter marcado, foi iludido, marcou o pênalti. Aí você revê, ele é obrigado a dar cartão amarelo pro Gerson, se o lance é revisto, né? O Everton tentou simular também uma agressão do Bruno Henrique, não aconteceu no primeiro tempo. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? Assim, quando a gente pega, por exemplo, a última meio de semana, tivemos jogos da Champions League, quartas de final. Cara, isso pode acontecer uma hora ou outra? Claro que pode, mas é muito mais raro, é muito mais difícil de acontecer. E quando acontece, os próprios jogadores, eles vão lá num intuito de cobrar o cara. Pô, peraí, a própria torcida não aceita tanto esse comportamento. Acho que aqui no Brasil, a gente tem o nosso jogo aí do Campeonato Brasileiro, né? Joga mais. Não dá mais, Gerson. Você joga muita bola. É no carimbo hoje pro Gerson, você joga mais. Né? O PC é o nosso especialista, mas a gente fala muito da arbitragem. A gente teve uma primeira rodada com certo tumulto em relação à arbitragem e tal. A gente comenta muito isso.